Rhea aprendeu a tornar-se invisível ao longo de 7 anos de escravidão. Aperfeiçoou a arte de se mover pelas minas de prata sem chamar a atenção dos guardas ou dos outros cativos. Ela mantinha o seu cabelo loiro claro escondido sob um lenço cinzento que era mais sujo do que tecido, mantinha a pele pálida coberta, apesar do calor sufocante dos túneis subterrâneos, e mantinha os olhos cinza-azulados fixos no chão para que ninguém visse a centelha de rebeldia que ela ainda não tinha conseguido extinguir. Os escravos que chamavam a atenção não duravam muito na alcateia de Ironwood, e Rhea tinha sobrevivido até então por ser esquecível, invisível, nada digno de nota. Naquela noite, ela estava de serviço de inspeção nas minas profundas, uma tarefa dada apenas aos escravos mais confiáveis, porque significava ficar sozinho nos túneis escuros, onde a fuga seria possível se você fosse estúpido o suficiente para tentar. Rhea havia aprendido anos atrás que a fuga era uma fantasia. Todas as alcateias num raio de 320 quilômetros tinham acordos com Ironwood para devolver escravos fugitivos. A floresta estava cheia de bandidos que matariam um ômega solitário por diversão. E mesmo que, por algum milagre, ela conseguisse chegar a território neutro. E depois, ela não tinha alcateia, família, recursos. Estava marcada como propriedade, literalmente com a marca no ombro esquerdo que ardia sempre que se transformava. Fugir significaria apenas morrer cansada em vez de morrer ali. E pelo menos ali ela sabia o que esperar. Ela carregava a sua lanterna pelos túneis mais profundos, verificando vigas de suporte e marcando áreas onde a rocha parecia instável. A alcateia Ironwood tinha enriquecido com essas minas de prata, rica o suficiente para desafiar até mesmo as grandes alcateias por território e influência. Eles trabalhavam os seus escravos até que eles caíssem e então simplesmente capturavam mais. Um suprimento infinito de ômegas e betas de baixo escalão das matilhas que destruíam em disputas territoriais. Rhea tinha sido uma dessas infelizes, capturada aos 15 anos, quando os lobos Ironwood massacraram toda a sua matilha por causa de uma disputa sobre a fronteira de um rio. Ela tentava não pensar naquele dia, nos seus pais, ambos betas, que morreram lutando para proteger os ômegas e as crianças da alcateia. No seu irmão mais novo, Marcos, de apenas 8 anos, que sobreviveu ao massacre apenas para morrer 6 meses depois de uma doença pulmonar causada pelo ar ruim e pelas condições precárias da mina. Na vida que ela deveria ter tido, o futuro que lhe fora roubado quando o Alpha de Ironwood decidiu que um rio valia mais do que a paz. O som atingiu-a quando passou pela secção selada. Os túneis que tinham sido fechados há 3 anos, depois de um desabamento ter matado 5 escravos. No início era fraco, quase perdido no gotejar constante da água e no rangido das rochas a assentar. Mas Rhaina tinha aprendido a ouvir coisas que os outros não ouviam, tinha desenvolvido os seus sentidos para compensar 7 anos a olhar para o chão em vez de olhar nos olhos de alguém. Era um gemido, dolorido e desesperado, vindo de trás da passagem selada. Rhea parou de andar, o seu coração a bater tão forte que ela o sentia na garganta. Não devia haver nada ali atrás. A seção selada era instável e perigosa, marcada com avisos que até os guardas respeitavam. Ninguém ia lá atrás. Nada vivia lá atrás. Mas aquele som voltou, mais fraco desta vez, e as mãos de Rhaina apertaram o cabo da lanterna. Ela deveria continuar a andar, terminar a sua inspeção, voltar para os aposentos dos escravos e fingir que não tinha ouvido nada. Envolver-se em coisas que não eram da sua conta era uma boa maneira de acabar morta. E ela sobreviveu 7 anos seguindo exatamente esse princípio. Mas algo naquele gemido chamou a sua atenção. A parte dela que 7 anos de escravidão não conseguiram quebrar completamente. A parte que ainda se lembrava do que significava ser parte de uma matilha, ajudar aqueles que estavam a sofrer, escolher a compaixão mesmo quando a sobrevivência dizia o contrário. A barricada que bloqueava a seção selada era velha e mal conservada. As tábuas de madeira estavam tão podres que Rhaina conseguiu afastá-las com um mínimo de esforço. Os guardas eram preguiçosos em verificar as minas profundas, confiantes de que os escravos tinham demasiado medo da punição para explorar áreas proibidas. Normalmente estavam certos, mas Rhea já tinha decidido que, se fosse morrer nessas minas, preferia morrer fazendo algo que importasse do que definhar por envenenamento por prata e desespero.
O túnel além da barricada estava em pior estado do que ela esperava, com rachaduras nas paredes e o teto cedendo em alguns pontos, o que a deixava nervosa. Ela se movia com cuidado, testando cada passo antes de colocar todo o seu peso, segurando a lanterna bem alto para iluminar o caminho à frente. O gemido veio novamente, agora mais alto, ecoando nas paredes de pedra de uma forma que tornava impossível dizer exatamente de onde vinha. Mas Raina seguiu mais profundamente na seção abandonada, passando por cicatrizes desmoronadas e contornando esquinas que provavelmente a teriam feito voltar atrás. Ela encontrou no que antes era uma sala de interrogatório, uma sala que os guardas usavam para escravos particularmente teimosos antes de a seção ser selada. A sala era pequena e sem janelas, com argolas de ferro nas paredes e manchas escuras no chão que Raina não quis examinar de perto. E no centro daquela sala horrível, coberto por correntes de prata tão grossas e pesadas que pareciam pesar mais do que ela, estava o maior lobo branco que ela já tinha visto. Raina congelou na porta, a luz da sua lanterna incidindo sobre uma cena que lhe causou náuseas de horror e raiva. O lobo era enorme, facilmente com 1,20 m de altura até o ombro, mesmo deitado, com uma pelagem branca espessa que deveria estar imaculada, mas que estava emaranhada com sangue e queimada até ficar preta, onde a prata tocava a sua pele. As correntes envolviam todo o seu corpo, do pescoço à cauda, das patas ao tronco. Tantas camadas que ela não conseguia ver como ele ainda respirava sob o peso. Fumo prateado subia de todos os pontos de contacto. O metal queimava ativamente o pelo e a carne, e o cheiro de cabelo e carne queimados fez os olhos de Raina lacrimejarem. Mas foram as runas gravadas nas correntes que fizeram o seu sangue gelar. Ela reconheceu os símbolos das histórias da sua avó, contos sobre as antigas magias que a maioria das alcateias havia abandonado séculos atrás. Eram runas vinculativas destinadas a impedir a transformação e drenar energia. Magia negra que foi proibida pelo Conselho dos Alfas por ser cruel demais, mesmo para prisioneiros de guerra. Alguém não tinha apenas acorrentado este lobo com prata. Tinham garantido que ele não pudesse escapar, não pudesse se transformar para se curar, não pudesse fazer nada além de sofrer e morrer lentamente nesta sala esquecida. Os olhos do lobo se abriram quando a luz dela o atingiu, íris geladas que brilhavam mesmo na penumbra. Ele olhou para ela com tanta dor e desespero que Raina sentiu o coração partir no peito. A sua respiração era ofegante, cada inspiração obviamente agonizante, e ela podia ver as suas costelas através do pelo queimado. Ele estava ali há pelo menos dias, talvez mais, deixado para morrer na escuridão, onde ninguém ouviria os seus gritos. Ela deveria ir embora, deveria correr de volta para a sua área designada e esquecer que o tinha encontrado. Era claramente um prisioneiro, alguém importante o suficiente para merecer esse nível de tortura, o que significava que a alcateia Ironwood o queria morto. Ajudá-lo seria traição, o que lhe renderia uma execução tão brutal que faria seus 7 anos de escravidão parecerem misericordiosos. Mas, olhando aqueles olhos azuis gelados, vendo a inteligência, a dor e a esperança desesperada neles, Rhea percebeu que não se importava mais com as consequências. Vou ajudá-lo, sussurrou ela, colocando a lanterna no chão e aproximando-se lentamente. Não sei se consegues compreender-me, mas vou tirar-te estas correntes. Aguenta-te. O lobo emitiu um som entre um gemido e um uivo, sem tirar os olhos do rosto dela. De perto, ele era ainda mais magnífico, com traços demasiado refinados e poderosos para ser um lobo normal. Era um metamorfo, ela tinha a certeza disso. Preso na sua forma animal pelas runas vinculativas e demasiado fraco para voltar à forma humana. Mesmo que a magia o permitisse, um metamorfo com pelo tão branco e puro, com uma constituição tão robusta, com olhos tão impressionantes, tinha de ser de uma das grandes alcateias. E se ele era importante o suficiente para ser torturado assim, provavelmente era importante o suficiente para que a sua alcateia estivesse à sua procura. Rhea estendeu a mão para a primeira corrente e sentiu o formigueiro familiar nas palmas das mãos, que ela aprendera a esconder desde a infância. A prata não a queimava da mesma forma que queimava outros lobos. A sua avó chamava isso de bênção da deusa da lua e contava-lhe histórias sobre os abençoados pela prata que apareciam uma vez por geração,
com a capacidade de manusear o metal que era veneno para a sua espécie. Os seus pais chamavam isso de maldição e fizeram-na prometer nunca contar a ninguém, sabendo que um dom tão raro a tornaria alvo daqueles que o explorariam. A alcateia Ironwood não sabia da sua resistência. Ela a escondera cuidadosamente, fingira sofrer de envenenamento por prata como todos os outros, usara luvas sempre que trabalhava perto do metal. Se soubessem que ela podia tocá-lo sem se queimar, a teriam feito trabalhar ainda mais, provavelmente até que a exposição constante a matasse de qualquer maneira. Mas agora, neste momento, o seu segredo era a única coisa que poderia salvar a vida deste lobo. As correntes eram grossas e pesadas, prata de qualidade industrial, destinada a prender até mesmo o metamorfo mais forte. Rhea não conseguia quebrá-las apenas com força, mas passou 7 anos nessas minas e sabia onde as ferramentas eram guardadas. Ela correu de volta para o túnel principal e pegou um alicate de corte, uma serra e uma alavanca do depósito de suprimentos. As ferramentas eram pesadas e difíceis de manusear, não feitas para alguém do seu tamanho, mas o desespero lhe deu uma força que ela não sabia que tinha. Ela trabalhou por 40 minutos, com as mãos a tremer e a sangrar devido ao esforço, o suor a escorrer para os olhos enquanto cortava, arrombava e partia corrente após corrente. O lobo permaneceu perfeitamente imóvel, apenas a sua respiração ofegante e os gemidos ocasionais indicando que ele estava consciente. Rhea falava com ele enquanto trabalhava, num fluxo constante de palavras de conforto e encorajamento, dizendo-lhe para aguentar, prometendo-lhe liberdade, implorando-lhe para não desistir. Ela não sabia se ele entendia as suas palavras, mas não conseguia trabalhar em silêncio, não conseguia suportar o peso do que estava a fazer sem o som da sua própria voz para a manter firme. As runas de ligação tornavam o trabalho mais difícil. Cada corrente que ela removia parecia ser substituída pela magia que apertava mais as restantes, como se o feitiço estivesse a tentar compensar a perda. Mas Rhea era teimosa, tinha aprendido a persistência ao longo de 7 anos, sobrevivendo ao que deveria tê-la matado, e recusava-se a desistir. O lobo já tinha sofrido o suficiente. Ele merecia liberdade, merecia a chance de se curar, merecia algo melhor do que morrer sozinho no escuro. Quando a última corrente finalmente caiu com um barulho metálico que ecoou pela câmara, o lobo respirou fundo pela primeira vez em dias. Todo o seu corpo estremeceu com a inspiração, o peito expandindo-se adequadamente pela primeira vez desde que ela o encontrou. Os seus olhos se abriram mais e ele olhou para ela com algo que fez Raina prender a respiração. Reconhecimento, gratidão e algo mais. Algo mais profundo que ela não teve tempo de analisar. Ela começou a recolher as correntes, tentando esconder as evidências do que tinha feito. Os guardas iriam verificar as minas em menos de 15 minutos e se a encontrassem ali com um prisioneiro libertado, a sua morte seria inevitável e agonizante. O lobo precisava de partir, precisava de sair do território de Ironwood antes que alguém percebesse que ele estava livre. E ela precisava de voltar para os seus aposentos e fingir que nada tinha acontecido. Precisas de ir, disse ela com urgência, recuando em direção à porta. Levanta-te, corre! Afasta-te o mais possível daqui antes que percebam que desapareceste. O lobo levantou-se com dificuldade, com as pernas a tremerem muito, a pele queimada ainda a fumegar nos locais onde a prata tinha causado mais danos. Ele estava fraco, provavelmente demasiado fraco para ir muito longe. Mas ela não podia ajudar nisso. Não podia arriscar ser apanhada. Não podia jogar fora 7 anos de sobrevivência cuidadosa por um estranho. Não importava o quanto o seu coração gritasse para que ela fizesse exatamente isso. Ela se virou para sair e congelou quando ouviu a voz dele. Áspera, profunda e absolutamente humana, apesar de vir da garganta de um lobo. Espere. Raina se virou e descobriu que o lobo não era mais um lobo. Em seu lugar estava um homem nu e coberto de queimaduras de prata e sangue seco, alto o suficiente para ter que se abaixar ligeiramente para evitar bater a cabeça no teto baixo. Seu cabelo era loiro platinado, caindo sobre os ombros em ondas emaranhadas que, de alguma forma, ainda pareciam majestosas. Seu rosto era todo ângulos agudos e ossos fortes, com uma mandíbula que poderia cortar vidro e lábios contorcidos de dor. O seu corpo era puro músculo, ombros largos afunilando para uma cintura estreita e pernas longas,
embora estivesse claramente desnutrido por dias sem comida ou água. Mas foram os seus olhos que fizeram o coração de Raina parar. Azuis como o gelo, pálidos e impressionantes, olhando para ela com uma intensidade que a fez querer fugir e ficar ao mesmo tempo. Ela reconheceu aqueles olhos, já os tinha visto em desenhos e ouvido descrevê-los nos sussurros aterrorizados dos guardas que pensavam que os escravos não estavam a ouvir. Ela acabara de libertar Sterling, o rei alfa da Alcateia da Coroa do Norte, o alfa mais poderoso em 800 séculos. O lobo que estivera em guerra com Ironwood durante 3 anos por disputas territoriais e pela recusa de Ironwood em parar com o comércio de escravos. O rei que tinha vindo negociar um tratado de paz há 5 dias e não era visto desde então. Os guardas de Ironwood se gabavam de tê-lo capturado, de como ele havia entrado em seu território sob uma bandeira branca de trégua, e eles traíram essa confiança para prendê-lo. E ela simplesmente o libertou. Sterling deu um passo trêmulo em direção a ela, as pernas mal suportando seu peso, a mão estendida como se quisesse tocá-la, mas dando a ela a opção de se afastar. Tu libertaste-me, disse ele, com a voz rouca de dias a gritar. Tocaste na prata para me salvar. Arriscaste a tua vida por um estranho. Rhea recuou até os ombros baterem na parede, a mente a mil com pânico e implicações. Precisas de ir, disse ela, forçando as palavras a passar pela garganta apertada. Agora mesmo. Os guardas verificam as mentes profundas a cada 2 horas. Se te encontrarem aqui, se souberem que te ajudei, matarão todos nos aposentos dos escravos. Todos os omegas, todas as crianças, todos. Precisas de ir embora antes que alguém perceba que desapareceste. Sterling abanou a cabeça lentamente, os seus olhos azuis gelados nunca saindo do rosto dela. Não vou embora sem ti. Agora és minha. Pela lei da deusa da lua e pelo direito da dívida de vida, pertences-me. Onde eu for, tu vais. As palavras atingiram Raina como um golpe físico. Ela passou 7 anos como propriedade. 7 anos sendo possuída, controlada e tratada como um objeto em vez de uma pessoa. Ela sonhava com a liberdade, com poder fazer as suas próprias escolhas, com pertencer a ninguém além de si mesma. E este homem, este rei que ela acabara de salvar, estava a reivindicar a posse dela como se ela fosse um prêmio que ele tivesse ganho. Eu não pertenço a ninguém, disse ela, a voz trêmula de raiva e medo. Não sou sua propriedade. Salvei a sua vida porque era a coisa certa a fazer, não porque queria um novo mestre. Algo brilhou nos olhos de Sterling, uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Não foi isso que eu quis dizer, ele começou, depois cambaleou, as pernas finalmente cedendo. Raina agiu sem pensar, segurando-o antes que ele caísse no chão, envolvendo-o com os braços pela cintura, enquanto tentava suportar o seu peso muito maior. Ele estava a arder em febre. A sua pele estava quente ao toque, onde não estava coberta por queimaduras prateadas. A sua respiração estava ofegante. Você vai morrer se não receber ajuda, disse ela, ajustando o seu aperto para mantê-lo de pé. Consegues andar? Consegues chegar à superfície? O braço de Sterling passou pelos ombros dela, usando-a como muleta enquanto tentava levantar-se. Eu consigo andar, mas não vou deixar-te aqui. Se os guardas perceberem o que fizeste, vão matar-te. Vais comigo. Não posso, disse Rhea desesperadamente, já ajudando-o a chegar até a porta. Apesar das suas palavras, os outros escravos, eles vão punir todos por isso. Vão fazer disso um exemplo. Tenho amigos aqui, pessoas de quem gosto. Não posso simplesmente abandoná-los. Então voltaremos para buscá-los, disse Sterling, com o seu peso pesado contra o lado dela. Depois de me recuperar, depois de reunir os meus guerreiros, libertaremos todos os escravos destas minas e incendiaremos o território de Ironwood. Mas primeiro preciso de te levar para um lugar seguro. Eles tropeçaram juntos pelos túneis. Rhea suportava o máximo do peso de Sterling que conseguia, enquanto tentava navegar pelas passagens instáveis. Cada som fazia o seu coração acelerar. Cada sombra fazia-a pensar que os guardas estavam a chegar. Mas, de alguma forma, conseguiram voltar ao poço principal da mina, ao elevador que os levaria à superfície. O ar noturno atingiu-os como uma parede quando emergiram,
frio e limpo após o calor sufocante das minas. Sterling respirou fundo, fechando os olhos por um momento, como se saboreasse a sensação do ar fresco nos pulmões. À sua volta, o complexo da alcateia Ironwood estava silencioso. A maioria dos lobos dormindo a essa hora tardia, apenas alguns guardas em patrulha, e nenhum deles perto da entrada da mina. O meu território fica a 3 dias ao norte, disse Sterling baixinho, apertando o ombro de Rhea com a mão. Se conseguirmos chegar à fronteira, os meus lobos vão me enviar e virão. Só precisamos de sobreviver até lá. Rhea pensou nos aposentos dos escravos, nos outros 20 ômegas que se tornaram sua família ao longo de 7 anos, na velha Maia que lhe ensinou a ler usando riscos na terra. Sobre o jovem Finn, que tinha apenas 12 anos, e ainda acreditava que poderia ver os seus pais novamente algum dia. Sobre River e Asher, o casal unido que conseguiu sobreviver juntos, protegendo-se mutuamente. Se ela partisse com Sterling, se os guardas descobrissem o que ela tinha feito, aqueles lobos sofreriam por suas escolhas. Mas olhando para Sterling, vendo a determinação nos seus olhos, apesar da sua fraqueza, sentindo a forma como a sua mão tremia ao segurar o ombro dela, percebeu que também não podia deixá-lo morrer. Ele era importante não apenas para si mesmo, mas para milhares de lobos que viviam no seu território. A sua morte significaria guerra, significaria mais destruição, morte e sofrimento. E talvez, apenas talvez, se ela o ajudasse a chegar a casa, ele cumprisse a sua promessa de voltar para buscar os outros. 10 minutos, disse ela com firmeza. Dê-me 10 minutos para avisar os meus amigos, para lhes dizer para fugirem antes que traga o seu exército de volta aqui. Por favor. Sterling estudou o rosto dela por um longo momento, depois acenou lentamente com a cabeça. 10 minutos? Mas se alguém tentar impedi-la, se alguém a ameaçar, grite e eu matarei essa pessoa. Entendido? Rhea não perdeu tempo discutindo. Ela correu para os aposentos dos escravos, um edifício longo e baixo na extremidade do complexo, e entrou o mais silenciosamente possível. A maioria dos escravos estava a dormir, exausta dos turnos de 16 horas nas minas. Mas Maia estava acordada, sentada junto à pequena janela, como sempre fazia nas noites claras, a observar as estrelas. Ela provavelmente nunca as veria em nenhum outro lugar além desta prisão. Maia, sussurrou Rhea com urgência, sacudindo o ombro da velha. Ouça-me com atenção. Eu libertei o rei da coroa do norte das minas profundas. Ele está vivo e estou a ajudá-lo a fugir. Quando os guardas perceberem que ele se foi, vão punir todos aqui, procurando quem o ajudou. Você precisa acordar todos e fugir agora mesmo. Pegue as crianças e os idosos que podem viajar e vá o mais longe possível daqui. Os olhos de Maia se arregalaram, sua mão enrugada segurando o pulso de Raina com uma força surpreendente. Criança, o que você fez? O que eu precisava fazer, disse Raina, já se movendo para acordar os outros. Ele vai voltar. Ele vai trazer o seu exército, libertar todos e destruir este lugar. Mas vocês precisam sobreviver até lá. Então corram, por favor. Ela acordou o máximo de pessoas que pôde no tempo que tinha, sussurrando avisos urgentes e instruções para fugir. Alguns acreditaram nela imediatamente e começaram a reunir os poucos pertences que tinham. Outros acharam que ela tinha enlouquecido por causa do envenenamento por prata. Alguns estavam demasiado doentes ou velhos para se moverem, resignados ao destino que lhes estava reservado. Mas Raina fez o que pôde, deu-lhes a escolha que lhe tinha sido dada e depois voltou para Sterling antes que os seus 10 minutos acabassem. Ele estava encostado à entrada da mina, com as pernas a tremerem pelo esforço de se manter de pé, mas os seus olhos acompanhavam os movimentos dela com uma consciência aguçada. Eles ouviram? Alguns deles, Rhea admitiu, aproximando-se dele para o apoiar novamente. Os que puderem correr, correrão. Os que não puderem, enfrentarão o que vier. Fiz o que pude. O braço de Sterling voltou a envolver os ombros dela, mais pesado desta vez, com a sua força claramente a esmorecer rapidamente. Então vamos. Precisamos de percorrer o máximo de terreno possível antes do nascer do sol. Eles entraram na floresta, deixando para trás o único lar que Rhea conhecera nos últimos 7 anos, deixando para trás os amigos que talvez nunca mais voltasse a ver, caminhando em direção a um futuro que ela não podia prever com um homem que ela não conhecia. O peso de Sterling ficava mais pesado a cada passo.
a sua respiração mais difícil, a sua pele mais quente com a febre. O envenenamento por prata estava a piorar. A sua cura sobrenatural era incapaz de lidar com os danos enquanto ele estivesse tão fraco. Quando o sol começou a nascer, Sterling mal conseguia andar. Rhea praticamente carregou-o durante a última hora, com as suas próprias forças a esgotarem-se, os seus músculos a gritarem de exaustão. Tinham percorrido talvez 8 quilômetros desde o complexo de Ironwood, longe de ser o suficiente para estarem seguros, nem mesmo perto do território da Coroa do Norte. Precisamos de parar, disse Rhea, com a voz tensa. Precisas de descansar. Precisas de comida, água e tratamento para essas queimaduras. Sterling abanou a cabeça teimosamente, tentando seguir em frente. Não podemos parar. Não é seguro. Eles já devem ter saído em grupos de caça. Continuamos a andar ou morremos. Mas as suas pernas cederam antes que ele pudesse dar mais um passo. E os dois caíram no chão da floresta. Sterling tentou levantar-se, os braços a tremer com o esforço, mas não conseguiu. O envenenamento por prata tinha progredido demais. O seu corpo desligando-se após dias de tortura e exposição ao metal que era tóxico para a sua espécie. Rhea ajoelhou-se ao lado dele, as mãos pairando sobre a pele queimada, desesperada para ajudar, mas sem saber como. Ela tinha aprendido curas básicas nas minas. Precisava saber o suficiente para manter os escravos vivos, já que trabalhadores mortos não tinham valor. Mas isso estava além de suas habilidades. Sterling precisava de um curandeiro de verdade. Precisava de remédios, tempo e cuidados que ela não podia oferecer no meio da floresta, enquanto fugiam para salvar suas vidas. Escute-me, disse Sterling, sua voz pouco acima de um sussurro, seus olhos azuis gelados encontrando os dela. Na minha bota esquerda há um frasco. Poção de cura de emergência. Tire-o. Reyna mexeu na bota dele, encontrando um pequeno frasco de vidro enfiado num bolso escondido. O líquido dentro brilhava levemente em azul, e quando ela o abriu, o cheiro era forte e medicinal. O que é isso? Concentrado de acônito misturado com extrato de prata, disse Sterling, conseguindo um sorriso fraco diante da expressão chocada dela. Eu sei, parece veneno, mas para envenenamento por prata, você combate fogo com fogo. O acônito neutraliza a prata na minha corrente sanguínea. Vai doer como o inferno, mas vai manter-me vivo o tempo suficiente para chegar ao meu território. Rhea ajudou-o a sentar-se o suficiente para beber, apoiando a cabeça dele enquanto ele engolia a poção de um só gole. O efeito foi imediato e violento. O corpo de Sterling convulsionou, as costas arqueando enquanto ele gritava com os dentes cerrados. E Reyna o segurou o melhor que pôde enquanto ele se debatia. Ela podia sentir o cheiro da prata sendo expulsa do seu organismo. Podia ver as queimaduras na sua pele começando a fechar à medida que a sua cura finalmente começava a funcionar corretamente. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos, Sterling ficou mole nos seus braços, a sua respiração se estabilizando, a sua febre baixando. Ele ainda estava fraco, ainda ferido, mas não mais à beira da morte. A poção de emergência lhes deu tempo. Descanse, disse Raina suavemente, afastando o cabelo platinado do rosto dele. Só por um tempinho. Eu vou ficar de vigia. A mão de Sterling segurou a dela. O aperto dele era surpreendentemente forte para alguém que acabara de ter convulsões. Você salvou a minha vida 2 vezes, uma vez nas minas e outra agora. Eu devo tudo a você. Você não me deve nada, disse Rhea, tentando puxar a mão, mas ele a segurou com firmeza. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não, disse Sterling, com os olhos intensos apesar da exaustão. Fizeste o que a maioria das pessoas não faria. Arriscaste tudo para libertar um estranho. És a pessoa mais corajosa que já conheci, ou a mais tola, e neste momento estou demasiado grato para me importar com isso. Descansaram durante 2 horas enquanto o sol subia no céu. Reyna dormitava inquietamente, acordando sobressaltada a cada som, certa de que os caçadores se estavam a aproximar. Mas a floresta permaneceu silenciosa, exceto pelos pássaros e pequenos animais. Ainda não havia sinais de perseguição. Ou os guardas não tinham percebido que Sterling tinha desaparecido, ou estavam a planear algo maior do que um simples grupo de busca. Quando Sterling acordou, parecia melhor. As queimaduras ainda eram visíveis, mas estavam a sarar, e a sua força voltava lentamente à medida que o corpo se recuperava.
Agora ele conseguia andar sozinho, embora Raina permanecesse por perto, caso ele precisasse de apoio. Eles se moviam mais rápido do que antes, cobrindo uma distância que seria impossível com Sterling em sua condição anterior. "Conte-me sobre você", disse Sterling enquanto caminhavam, seus olhos constantemente vasculhando a floresta em busca de ameaças. "Como você foi parar nas minas de Ironwood? É óbvio que você não nasceu escrava." Rhea hesitou, não querendo compartilhar sua história, mas o tom dele era genuinamente curioso e não exigente. "Minha matilha foi destruída há 7 anos. A alcateia de Ironwood queria controlar o rio que corria pelo nosso território. Recusamo-nos a ceder. Eles massacraram todos, levaram os sobreviventes como escravos." "Como se chamava a tua alcateia?" "Moonwater", disse Rhea baixinho, o nome doloroso de pronunciar depois de tanto tempo. "Éramos pequenos, apenas cerca de 60 lobos no total, principalmente pescadores e comerciantes. Não tínhamos hipótese contra os guerreiros de Ironwood." Sterling cerrou os dentes, a raiva brilhando nos seus olhos azuis gelados. "Lembro-me de ter ouvido falar disso. O Conselho dos Alfas condenou o ato, mas não fez nada para punir Ironwood. Na época, eu ainda estava a aprender a liderar a minha alcateia. Ainda não era rei, ou teria intervindo." "Você teria feito isso?" perguntou Rhea, com curiosidade genuína na voz. "Você realmente teria entrado em guerra por causa de uma matilha de 60 lobos que você nem conhecia?" "Sim", disse Sterling simplesmente. "Porque permitir que uma alcateia massacre outra sem consequências cria um precedente. Porque as alcateias pequenas merecem proteção tanto quanto as grandes. Porque não fazer nada torna-te cúmplice do crime. Passei os últimos 3 anos a tentar forçar Ironwood a parar com o seu comércio de escravos, tentando negociar a paz enquanto também me preparava para a guerra. Ir ao território deles como uma bandeira branca foi claramente um erro, mas eu tinha que tentar mais uma vez antes de lançar todo o meu exército contra eles." Caminharam em silêncio por um tempo, a floresta ficando mais densa à medida que avançavam para o norte. Rhea deu por si a observar Sterling quando pensava que ele não estava a olhar. Ele movia-se com uma graciosidade que revelava anos de treino como guerreiro, a sua postura ereta e alerta, apesar da fraqueza persistente. Era bonito de uma forma quase intimidante, demasiado perfeito e poderoso para parecer totalmente real. E ele era o Rei Alfa, governante de uma das maiores matilhas da região, uma posição de poder e responsabilidade que ela nem conseguia imaginar. E ele a reivindicou como sua. O pensamento fez seu estômago revirar com emoções complicadas. Parte dela se sentia lisonjeada, surpresa que alguém como ele quisesse alguém como ela. Mas a maior parte estava zangada, ressentida por ele ter declarado posse sem perguntar o que ela queria. Ela tinha sido propriedade por 7 anos. Não estava ansiosa para se tornar propriedade novamente, mesmo que o dono fosse mais gentil do que seus antigos mestres. "O que quis dizer?" perguntou de repente, incapaz de conter a pergunta por mais tempo. "Quando disse que eu pertenço a si, o que isso significou?" Sterling parou de andar, virando-se para encará-la completamente. "Eu me expressei mal. Estava fraco e não estava a pensar claramente. O que eu quis dizer foi que você salvou a minha vida. O que cria uma dívida de vida sob a lei da deusa da lua. E mais do que isso, o meu lobo reconheceu você no momento em que entrou naquela sala. Reconheceu você como minha companheira. Eu sei que você ainda não sente o vínculo. Provavelmente não sentirá até que o completemos. Mas eu senti imediatamente. Você é a minha verdadeira companheira, Rhea, aquela que a deusa da lua escolheu para mim." Rhea olhou para ele, a sua mente lutando para processar o que ele estava a dizer. Almas gêmeas eram raras, coisa de lendas e contos de fadas. A ideia de que ela, uma ex-escrava sem nada além das roupas que vestia, e um dom secreto que escondera a vida toda, pudesse ser a alma gêmea destinada de um rei alfa, era absurda. "Isso não é possível", disse ela, abanando a cabeça. "Almas gêmeas verdadeiras são 1 em 1 milhão. As hipóteses de tu teres sido capturada nas mesmas minas onde eu estava preso, de eu ser o único de serviço naquela noite, de tudo se alinhar perfeitamente assim, não é possível." "A deusa da lua age de maneiras misteriosas", disse Sterling, com um leve sorriso. "Talvez fosse o destino. Talvez fosse uma intervenção divina.
Talvez tenha sido apenas uma coincidência incrivelmente afortunada. Mas isso não muda o que senti quando te vi, o que o meu lobo soube no momento em que me tocaste. Tu és minha, rei, e eu sou teu. Isso não é posse, é parceria. São duas metades de uma alma que finalmente se encontraram. Rhea queria discutir, queria dizer-lhe que ele estava errado, queria negar a pequena parte dela que sentiu algo quando ele falou. Algo quente, certo e assustador. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Sterling ficou tenso, as narinas dilatadas enquanto cheirava o ar. Precisamos de nos mover agora. Há lobos a chegar, pelo menos 10 deles. O grupo de caça de Ironwood. Eles correram. A mão de Sterling apertou o pulso de Rhaena enquanto ele a puxava pela floresta a um ritmo que ela não conseguiria manter sozinha. Atrás deles, ela podia ouvir o barulho da vegetação rasteira sendo destruída. Podia ouvir os uivos dos lobos em caçada. A matilha de Ironwood percebeu que seu prisioneiro valioso havia desaparecido e não estava nada feliz com isso. Não consigo correr mais rápido que eles. Rhea ofegou, com os pulmões a arder e as pernas a tremer. Sterling, eu não sou uma guerreira, sou apenas uma ômega. Precisas de me deixar e salvar-te. Não vai acontecer, rosnou Sterling, puxando-a para trás de um carvalho enorme e prendendo-a contra o tronco com o seu corpo. Ouve-me com muita atenção. Quando eles chegarem aqui, vou transformar-me e lutar contra eles. Tu vais correr para o norte o mais rápido que puderes. Não pares. Não olhes para trás. Apenas corre. Quando cruzares o território da Coroa do Norte, os meus lobos vão encontrar-te. Diz-lhes que estás comigo, que fui eu que te enviei. Eles vão proteger-te. Não podes lutar contra 10 lobos sozinho, disse Rhea desesperadamente, agarrando os braços dele. Ainda estás fraco. Eles vão matar-te. Sterling sorriu e foi uma coisa terrível. Dentes à mostra e promessa de violência. Eu sou o Rei Alfa, pequeno Omega. Lutei contra adversários piores e venci. Mas preciso saber que estás segura antes de poder concentrar-me na luta. Promete-me que vais correr. Promete-me que não vais tentar ajudar e acabar morta. Rhea queria recusar. Queria ficar e lutar ao lado dele, mesmo sem ter treino de combate e provavelmente só atrapalhando. Mas olhando nos seus olhos azuis gelados, vendo a determinação e a certeza ali, ela se viu a concordar. Prometo. Mas é melhor sobreviveres a isto, Sterling. Não cortei todas aquelas correntes para que morresses na floresta. Ele beijou-a então com força e rapidez, reivindicando-a, os seus lábios esmagando os dela num beijo que roubou o pouco fôlego que ela ainda tinha. Quando se afastou, os seus olhos brilhavam com a presença do seu lobo. Foge, Rhaena, e não pares até chegares a casa. Então ele se transformou, seu corpo se expandindo e mudando, ossos se reestruturando e pelos brotando, até que onde Sterling estava agora se agachava um enorme lobo branco com olhos azuis gelados. Ele tinha facilmente o dobro do tamanho de um lobo normal, puro músculo e força, e raiva mal contida. Ele se virou para o grupo de caçadores que se aproximava e uivou, um som de desafio e fúria que ecoou pela floresta. Rhaena correu. Ela correu como nunca tinha corrido antes. As suas pernas bombeavam, o seu coração batia acelerado, galhos chicoteavam o seu rosto e prendiam-se nas suas roupas. Atrás dela, ouviu os sons da batalha, rosnados e gritos, e o estalo de ossos a quebrar. Ela queria olhar para trás, queria ver se Sterling estava a ganhar, mas tinha prometido a ele que não iria parar, e não iria quebrar essa promessa. Ela correu até as pernas cederem, até cair ao pé de uma árvore com os pulmões a arder e a visão embaçada. Ela não sabia há quanto tempo estava a correr. Não sabia até onde tinha chegado. Não sabia se já tinha cruzado para o território da Coroa do Norte. Tudo o que sabia era que não conseguia mais ouvir a luta. Não conseguia ouvir nada, exceto a sua própria respiração ofegante e os sons normais da floresta. E então ouviu um grunhido baixo e ameaçador vindo da sua esquerda. Rhaena ergueu a cabeça e viu-se cercada por 6 lobos enormes, todos eles com pelagem que variava do cinza ao castanho e ao preto. Todos eles a observavam com olhos desconfiados. Ela levantou-se rapidamente, recuando contra a árvore, tentando parecer o mais pequena e inofensiva possível.
Por favor, ela ofegou, com a voz rouca de tanto correr. Por favor, estou com Sterling, o rei Alfa. Ele enviou-me. Ele disse-me para correr para o território da Coroa do Norte e encontrar os seus lobos. Por favor, não sou uma ameaça. O lobo maior, uma enorme besta cinzenta, com olhos âmbar, moveu-se com um movimento fluido que Raina invejava. O homem que apareceu era alto e de ombros largos, com cabelo grisalho e uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. Estava nu, como todos os metamorfos após a transformação, mas não parecia incomodado com isso enquanto se aproximava dela. És a escrava, disse ele com voz rouca, mas não rude, aquela que libertou o nosso rei das minas. Estamos a seguir o seu rastro há 1 hora, acelerando quando ouvimos a luta. Onde está ele? Ele ficou para lutar contra o grupo de caçadores, disse Raina, apontando para o caminho por onde tinha vindo com a mão trêmula. 10 lobos de Ironwood. Ele fez-me prometer que fugiria enquanto ele os distraía. Por favor, tente ajudá-lo. Ele ainda está fraco devido ao envenenamento por prata. A expressão do homem de cabelo ruivo endureceu e ele gritou ordens aos outros lobos numa língua que Ria não compreendia. 4 deles partiram imediatamente na direção que ela indicara, movendo-se a velocidades que pareciam impossíveis. A loba restante, uma fêmea menor de pelo castanho, transformou-se em humana e aproximou-se de Raina com cautela. Ela era bela de uma forma feroz, com cabelo castanho curto e olhos dourados que avaliavam Raina com inteligência perspicaz. Sou Aurora, uma das guardas de elite de Sterling. Agora estás segura. Estás no território da Coroa do Norte. Ninguém pode fazer-te mal aqui. As pernas de Raina finalmente cederam completamente, e ela deslizou pelo tronco da árvore até sentar-se no chão da floresta. Toda a adrenalina que a mantinha em pé de repente desapareceu. Ele vai ficar bem, Sterling. Ele vai sobreviver. Se alguém pode sobreviver a 10 contra 1, é o nosso rei, disse Aurora, agachando-se ao nível de Raina. Ele é o alfa mais forte nascido em 3 gerações. Mas não vou mentir para você. Ele está desaparecido há 5 dias e sabemos que foi capturado. Se ele estiver tão fraco quanto você diz, essa luta será difícil. Elas esperaram em silêncio tenso. Aurora ficava de vigia enquanto Raina tentava recuperar o fôlego e impedir que as mãos tremessem. Os minutos passavam lentamente como horas. Cada som fazia Raina sobressaltar-se. Cada ruído distante fazia-a temer o pior. Ela tinha libertado Sterling de uma morte certa, apenas para o enviar para uma luta da qual ele poderia não sobreviver. Se ele morresse lá fora, seria culpa dela por não ter ficado para ajudar, por ter fugido como ele pediu, em vez de lutar ao seu lado. Quando os 4 lobos finalmente voltaram, Sterling estava com eles em forma humana, apoiado entre 2 dos seus guardas. Ele estava coberto de sangue, com novas feridas misturadas com as queimaduras de prata em cicatrização, mas estava vivo. Os seus olhos azuis gelados encontraram Rhea imediatamente. E ele sorriu. Sorriu de verdade, como se encontrá-la sã e salva valesse mais do que vencer a luta. Eu disse que sobreviveria, disse ele, com a voz tensa, mas firme. Embora eu admita que lutar contra 10 enquanto ainda me recuperava do envenenamento por prata, não é uma experiência que eu queira repetir. Rhea correu para ele, sem se importar com o sangue, os guardas nus ou qualquer outra coisa, exceto que ele estava vivo. Ela colidiu com ele com tanta força que os guardas que o apoiavam grunhiram com o impacto. Os seus braços envolveram a cintura dele, o rosto pressionado contra o peito dele. És um idiota, disse ela, a voz abafada contra a pele dele. Um idiota completo e total que poderia ter morrido. Os braços de Sterling envolveram-na, segurando-a com força, apesar do seu cansaço evidente. Mas não morri porque tinha-te a ti para lutar. Tinha de garantir que estavas segura antes de poder deixar-me cair. O homem de cabelo gay limpou a garganta ruidosamente. Talvez devêssemos continuar esta reunião num local mais seguro, como no palácio, onde o nosso rei pode receber cuidados médicos adequados e podemos descobrir o que diabos aconteceu. A viagem até ao principal assentamento da alcateia da Coroa do Norte levou mais um dia inteiro. Sterling insistiu em caminhar por conta própria, apesar dos protestos do seu guarda, embora Raina tenha notado que ele se apoiava nela mais do que provavelmente queria admitir. Conversaram enquanto caminhavam, Sterling contando-lhe sobre a sua alcateia e os seus deveres como rei.
Rhea partilhava histórias cuidadosamente editadas dos seus anos nas minas. Ela ainda não lhe tinha contado sobre a sua habilidade de tocar prata. Ainda não estava pronta para partilhar esse segredo. Não tinha a certeza se podia confiar nele com algo tão valioso. O território da Coroa do Norte era tão bonito que deixou Rainha sem fôlego. Pinheiros imponentes e carvalhos antigos davam lugar a prados cheios de flores silvestres. Riachos límpidos cortavam a paisagem, com águas tão puras que ela podia ver o fundo rochoso. E no centro de tudo isso ficava o palácio, uma estrutura maciça construída com pedra cinza e madeira escura que parecia ter crescido da própria montanha. Lobos em forma humana e animal pararam o que estavam a fazer para olhar enquanto o grupo de Sterling entrava no pátio principal. Rhea ouviu suspiros e sussurros, viu choque, alívio e alegria nos rostos quando a matilha percebeu que o seu rei havia retornado. Uma mulher com cabelos loiros prateados e lágrimas escorrendo pelo rosto correu para a frente e se jogou nos braços de Sterling, soluçando em seu peito sobre o quanto ela estava preocupada e como ela quase declarou guerra a Ironwood. "Estou bem, Sage", disse Sterling gentilmente, acariciando as costas da mulher. "Abalado e queimado, mas vivo graças a esta mulher aqui. Pessoal, esta é Rainha. Ela é a razão pela qual estou aqui em vez de morto nas minas de Ironwood. Ela deve ser tratada com o respeito e a honra devidos à mulher que salvou a vida do vosso rei." A atenção da multidão voltou-se para a rainha, centenas de olhos examinando-a com curiosidade e cálculo. Ela queria se esconder, queria tornar-se invisível como aprendera a fazer nas minas. Mas a mão de Sterling estava quente em suas costas, firme e tranquilizadora, mantendo-a firme. Um homem idoso, de cabelos brancos e olhos gentis, deu um passo à frente, curvando-se levemente para Rhea. "Sou o ancião Marcos, chefe do conselho. Em nome da Alcateia da Coroa do Norte, agradeço por nos devolver o nosso rei. Você terá um lugar de honra aqui enquanto desejar ficar." "Ela não é uma convidada", disse Sterling com firmeza, apertando levemente a mão nas costas de Rainha. "Ela é a minha verdadeira companheira e a sua futura Luna. Ela terá aposentos na ala real e será tratada como tal." A declaração causou um alvoroço. Os lobos começaram a falar uns por cima dos outros, alguns entusiasmados, outros céticos, outros claramente desaprovadores. Rhea sentiu o rosto corar de vergonha e raiva. Sterling tinha feito isso de novo. Tinha reivindicado-a publicamente, sem perguntar o que ela queria. Tinha anunciado o seu status sem o seu consentimento. "Precisamos conversar", disse ela baixinho, apenas alto o suficiente para Sterling ouvir. Em particular, agora mesmo. Sterling deve ter percebido algo no seu tom de voz, porque acenou com a cabeça e dirigiu-se à multidão. "Vou reunir-me com o conselho em 2 horas para um balanço. Até lá preciso de descansar e de cuidados médicos." Dispensados. Ele conduziu Rainha pelos corredores do palácio, com os seus guardas a seguirem a uma distância discreta, até chegarem a um conjunto de quartos que eram claramente os seus aposentos pessoais. No momento em que a porta se fechou atrás deles, Rainha virou-se para ele. Toda a sua raiva, medo e confusão reprimidos explodiram. "Não podes continuar a fazer isso. Não podes continuar a anunciar a todos que sou tua sem me perguntar primeiro. Passei 7 anos como propriedade, 7 anos sendo possuída e controlada. E não vou trocar um mestre por outro, não importa o quão bonitas sejam as correntes." Sterling teve a decência de parecer envergonhado, afundando-se numa cadeira e estremecendo quando os seus ferimentos protestaram contra o movimento. "Tens razão. Eu continuo a dizer as coisas da maneira errada. Continuo a tentar proteger-te, reivindicando-te publicamente, quando o que estou realmente a fazer é tirar-te as tuas escolhas." "Desculpa." O pedido de desculpas tirou o fôlego de Rainha. Ela esperava que ele discutisse, que insistisse que, como rei alfa, ele sabia melhor do que ninguém como justificar as suas ações. A sua admissão imediata de culpa a deixou desequilibrada. "Não quero ser reivindicada", disse ela com a voz agora mais suave. "Não quero ser companheira, Luna ou rainha de ninguém. Só quero ser livre para fazer as minhas próprias escolhas pela primeira vez em 7 anos." Sterling acenou lentamente com a cabeça. "Então, sê livre. Vou dar-te um quarto na ala dos hóspedes, em vez dos aposentos reais. Podes ir e vir como quiseres, sem restrições. Podes ir embora se quiseres, embora eu prefira que fiques onde sei que estás segura.
e vou cortejar-te como deveria ter feito desde o início. Deixar-te conhecer-me. Deixar-te decidir se realmente me queres, em vez de apenas me aceitares porque declarei que és minha. E se eu decidir que não te quero? Perguntou Raina, precisando saber. Se eu te conhecer e decidir que não somos compatíveis, o que acontecerá? Então aceitarei a tua decisão e encontrarei o futuro que desejares, disse Sterling, olhando-a nos olhos com firmeza. Seja um lugar nesta alcateia como curandeira ou guerreira, ou qualquer papel que escolheres, ou uma passagem segura para outra alcateia, ou recursos para começares a tua própria vida em outro lugar. Não vou forçar-te a ficar comigo, Rhea. A deusa da lua pode ter te escolhido como minha companheira, mas tu ainda és uma pessoa com vontade própria e direitos. A tua felicidade é mais importante do que qualquer profecia cósmica. Rhea estudou-o por um longo momento, procurando por engano ou manipulação, procurando por qualquer sinal de que aquilo fosse uma armadilha, mas tudo o que viu foi exaustão, sinceridade e esperança. Ele estava a falar a sério. Ele estava realmente a dar-lhe a opção de ir embora. Vou ficar, disse ela finalmente. Por enquanto, vou ficar e ver o que acontece. Mas sem mais declarações públicas. Sem mais anúncios sobre o meu status sem permissão. Se vamos tentar isso, vamos tentar como iguais, não como rei e propriedade. O sorriso de Sterling era brilhante, transformando seu rosto severo em algo caloroso e genuíno. Iguais. Posso aceitar isso. As semanas seguintes foram um período de adaptação que testou a paciência de Raina e a determinação de Sterling em igual medida. Fiel à sua palavra, Sterling deu-lhe aposentos na ala dos hóspedes e não pressionou por nada além de conversas e refeições ocasionais em conjunto. Ele estava ocupado com os seus deveres como rei, reunindo-se com o seu conselho sobre a situação de Ironwood e preparando-se para uma possível guerra. Mas ele sempre arranjava tempo para ver como Rhea estava e como ela se estava a adaptar. A reação da alcateia à sua presença foi mista. Alguns lobos estavam gratos por ela ter salvado o seu rei e receberam-na calorosamente. Outros suspeitavam de uma forasteira ser elevada a tal proeminência sem ter conquistado isso através de laços com a alcateia ou lealdade. Alguns eram abertamente hostis, especialmente as fêmeas sem companheiro, que tinham esperanças de se tornarem Luna. Rhea mantinha a cabeça baixa e tentava ficar fora da política da alcateia, passando a maior parte do tempo na cabana de cura, onde seus conhecimentos básicos de medicina adquiridos nas minas a tornavam útil. Foi na cabana de cura que ela conheceu Willow, a curandeira-chefe da alcateia. Willow era uma mulher pequena, com cabelos cacheados e olhos verdes penetrantes que não perdiam nada. Ela estava a examinar as mãos de Raina numa tarde, observando os calos e cicatrizes de 7 anos de trabalho na mina, quando parou nas palmas das mãos de Raina. Estas marcas, disse Willow lentamente, traçando as linhas prateadas que cruzavam a pele de Raina, são de contato com prata, mas são cicatrizes antigas, não queimaduras recentes, e são muitas para uma exposição ocasional. Você manuseou prata extensivamente. O coração de Rhea acelerou enquanto ela tentava afastar as mãos, mas Willow segurou-as com firmeza. Não sei do que está a falar. Sim, sabe, disse Willow gentilmente. A sua prata é abençoada. Pode tocar no metal sem que ele a queime imediatamente. É um dom incrivelmente raro, talvez um em cada 10.000 lobos. E você tem escondido isso. Não adiantava negar agora. Rhea afundou-se na cadeira, derrotada. A minha avó disse-me para nunca contar a ninguém. Disse que as pessoas me usariam se soubessem. Mantive isso em segredo a vida toda. A tua avó era sábia, disse Willow, finalmente soltando as mãos de Raina. Lobos abençoados pela prata foram explorados ao longo da história, forçados a trabalhar em minas, ou forjar armas de prata, ou manusear o metal de maneiras que matariam lobos normais. Mas aqui está a questão, criança. Tu não estás mais nas minas. Tu estás em uma matilha que valoriza seus curandeiros. E um curandeiro abençoado pela prata é mais do que precioso. Tu poderias purificar o envenenamento por prata retirando a toxina com as próprias mãos. Tu poderias manusear medicamentos à base de prata que são perigosos demais para outros curandeiros prepararem. Tu poderias salvar vidas que de outra forma seriam perdidas. E Sterling? Rhea perguntou baixinho.
O que acontece quando ele descobrir que eu escondi isso dele? Diz-lhe tu mesma, aconselhou Willow, antes que outra pessoa o faça. A confiança é a base de qualquer relacionamento, especialmente entre companheiros. Ele precisa saber quem tu realmente és, com os teus dons, segredos e tudo mais. Raina contou a Sterling naquela noite durante o jantar na sua sala de jantar privada. Ela ficou nervosa o dia todo, ensaiando o que diria e como explicaria por manter um segredo tão importante. Mas quando finalmente conseguiu dizer as palavras, explicando sobre os avisos da avó e o medo de ser explorada, Sterling apenas ouviu em silêncio até que ela terminasse. Foi assim que me libertaste, disse ele lentamente, com compreensão surgindo nos seus olhos azuis gelados. As correntes de prata, tu as cortaste sem luvas, sem proteção. Devias ter ficado com queimaduras graves, mas não ficaste porque não pode ser queimada por prata. Desculpa não ter te contado antes, disse Rhea, torcendo as mãos no colo. Eu tinha medo que você me visse como uma ferramenta, em vez de uma pessoa, que valorizasse o dom mais do que a mulher. Sterling estendeu a mão sobre a mesa e segurou as mãos dela, segurando-as gentilmente. Eu valorizo você, Rhea, a mulher que arriscou tudo para libertar um estranho. A pessoa que avisou os amigos antes de correr para salvar a própria vida. A curandeira que passa os seus dias na cabana médica a ajudar lobos doentes, mesmo sem ser obrigada a isso. O teu dom é notável, sim, mas não é por isso que te quero. Quero-te porque és corajosa, compassiva, teimosa e perfeita exatamente como és. Algo no peito de Raina se soltou com as palavras dele. Um nó que ela carregava há semanas finalmente se desfez. Ela esperava que ele provasse ser como todos os outros homens que conhecera, alguém que a veria como propriedade, ferramenta ou reprodutora. Mas Sterling continuava a surpreendê-la, continuava a mostrar que a via primeiro como pessoa e tudo o resto em segundo lugar. Obrigada, disse ela suavemente, por não me fazer arrepender de ter contado. Nos meses seguintes, Rhea entrou num ritmo na alcateia da Coroa do Norte que quase parecia pertencer. Ela trabalhava na cabana de cura com Willow, aprendendo técnicas médicas adequadas para complementar o seu conhecimento teórico. Ela fez amizade com outros ômegas da alcateia, incluindo Aurora, da guarda de elite de Sterling, que acabou por ter um senso de humor perverso, uma vez que se ultrapassasse a sua aparência de guerreira. Ela explorou o território, maravilhando-se com a beleza que lhe fora negada durante 7 anos no subterrâneo. E passou tempo com Sterling. Ele cortejou-a como prometera, com paciência, carinho e interesse genuíno em conhecê-la. Jantavam juntos várias vezes por semana, conversando sobre tudo, desde a política da alcateia até as suas comidas favoritas. Ele levava-a a passear pela floresta, mostrando-lhe os recantos escondidos do seu território. Ele fazia-a rir com histórias sobre as travessuras da sua guarda de elite e ouvia com atenção quando ela falava sobre o seu trauma passado. Ela viu-se a apaixonar-se por ele, apesar dos seus esforços para evitar isso. Apaixonou-se pela forma como ele tratava todos na sua alcateia com respeito, independentemente da sua posição. Apaixonou-se pela forma como ele passava horas a brincar com os filhotes no pátio. A sua personalidade digna de rei desaparecia em favor da alegria infantil. Apaixonou-se pela forma como ele olhava para ela como se fosse a pessoa mais fascinante que ele já conhecera. Mas ela ainda estava com medo. Medo de confiar demais, de dar poder a alguém sobre ela novamente, de perder a liberdade que ela apenas começara a saborear. E ela tinha medo do próprio vínculo de companheirismo, de ficar tão completamente ligada a alguém que se perderia na conexão. Foi o ancião Marcos que finalmente lhe deu a perspectiva de que ela precisava. Eles estavam a trabalhar juntos na cabana de cura, preparando medicamentos para o inverno, quando o velho lobo pousou o almofariz e o pilão para estudá-la pensativamente. Você tem medo do vínculo, disse ele. Não como uma pergunta. Medo de se perder. Rhea não se preocupou em negar. Passei 7 anos como propriedade. A ideia de estar ligada a alguém, de ter a minha alma ligada à deles, parece-me escravidão com passos adicionais. Marcos sorriu gentilmente. Isso é porque estás a pensar nisso da maneira errada. O vínculo de companheirismo não tira quem tu és. Não faz de ti uma propriedade nem remove a tua autonomia. Significa simplesmente que tu e o teu companheiro são mais fortes juntos do que separados.
Tu ainda fazes as tuas próprias escolhas. Ainda tens os teus próprios pensamentos, sentimentos e desejos. Só que nunca estás sozinha com eles. Tens um parceiro que sente o que tu sentes, que te apoia quando estás fraca e comemora quando estás forte. Não é escravidão. É o oposto. É ter alguém que lutará pela sua liberdade tão ferozmente quanto luta pela sua própria. E se Sterling tentar controlar-me usando o vínculo, então ele não seria digno de si, e o vínculo murcharia, disse Marcos simplesmente. Os verdadeiros vínculos de companheirismo só prosperam quando ambos os parceiros respeitam a autonomia um do outro. A força ou o controlo quebram a conexão em vez de fortalecê-la. O Sterling sabe disso. Ele foi treinado desde a infância para ser um bom companheiro, para honrar o vínculo sem abusar dele. E se ele alguma vez se esquecer, dou-te permissão para lhe lembrar em voz alta e com toda a violência necessária. Rhea riu-se apesar de si mesma, imaginando-se a tentar lembrar fisicamente ao enorme rei Alfa a etiqueta adequada do vínculo. Mas as palavras de Marcos ficaram com ela, rolando na sua mente enquanto ela vivia os seus dias. O vínculo de companheirismo não precisava de ser uma corrente. Podia ser uma conexão, uma parceria, uma escolha de partilhar força, em vez de se render a ela. 3 meses depois de chegar à Alcateia da Coroa do Norte, Rhea tomou a sua decisão. Encontrou Sterling no seu escritório, enterrado em papelada relacionada com as tensões em curso com a Alcateia Ironwood. Ele olhou para cima quando ela entrou, um sorriso iluminando imediatamente o seu rosto de uma forma que fez o coração dela saltar. Olá, disse ele, deixando o trabalho de lado para lhe dar toda a sua atenção. Está tudo bem? Quero completar o vínculo, disse Rhea, as palavras saindo rapidamente antes que ela pudesse reconsiderar. Quero ser sua companheira, sua verdadeira companheira, não apenas a mulher que você está cortejando. Quero a conexão, a parceria, tudo isso. Sterling contornou a mesa e a puxou para seus braços antes que ela terminasse de falar. Seu abraço era forte o suficiente para dificultar a respiração, mas ela não se importava. Tem certeza? Podemos esperar mais se precisar de mais tempo. Não há pressa. Tenho a certeza, disse Reyna, envolvendo os braços à volta da cintura dele, sentindo o batimento constante do coração dele contra a sua bochecha. Tenho a certeza porque passaste 3 meses a provar que me vês como uma pessoa, não como uma propriedade. Porque me deste espaço quando precisei e apoio quando pedi. Porque todos os dias escolhes respeitar a minha autonomia, mesmo quando seria mais fácil simplesmente exigir obediência. Confio em ti, Sterling. Confio em nós. Então, sim, estou pronta. A cerimônia de acasalamento foi realizada sob a lua cheia 3 dias depois, com toda a alcateia da Coroa do Norte presente. Rhea usava um vestido de seda branca que Willow tinha feito para ela, simples e elegante, nada parecido com os trapos que ela usava nas minas. Sterling usava vestes formais nas cores da alcateia, prata e azul, parecendo em todos os detalhes o rei poderoso que era. Quando trocaram votos perante a alcateia e a deusa da lua, prometendo honrar e proteger um ao outro, ser parceiros em todas as coisas, escolher um ao outro todos os dias pelo resto de suas vidas. Rhea sentiu algo dentro dela mudar e se acomodar, como se uma peça que sempre estivesse faltando finalmente tivesse se encaixado no lugar. Sterling a marcou primeiro, seus dentes afundando na junção do pescoço e ombro dela em uma mordida de reivindicação que deveria ter doído, mas em vez disso, enviou prazer por todo o corpo dela. O vínculo de companheirismo se encaixou como um elástico que havia sido esticado demais e de repente foi solto. Ela podia sentir Sterling em sua mente, podia sentir seu amor e devoção, e um alívio avassalador por tê-lo escolhido. Podia sentir que ele a via como uma igual, uma parceira, alguém a ser amada em vez de controlada. Então foi a vez dela marcá-lo, os seus dentes muito menores encontrando o mesmo ponto no pescoço dele. As mãos de Sterling apertaram a sua cintura e ela sentiu o prazer dele através do vínculo. Sentiu o quanto aquele momento significava para ele. Quando ela se afastou, os olhos dele se encontraram e ela viu o seu próprio espanto refletido no olhar azul gelo dele. Eles estavam ligados, verdadeiramente, completamente ligados. Duas almas unidas por escolha e pela bênção da deusa da lua. A alcateia uivou em aprovação,
o som ecoando pela floresta e por todo o território. Uma canção de alegria, celebração e novos começos que Raina sentiu em seus ossos. Ela não era mais uma escrava, não era mais uma propriedade, não estava mais sozinha. Ela era Luna, da Alcateia da Coroa do Norte, companheira de um rei alfa que a amava e finalmente livre. Mas a celebração foi interrompida por uma comoção na borda da clareira. Guardas estavam a escoltar alguém que lutava, xingava e exigia ver o rei. O sangue de Rhea gelou quando ela reconheceu Maya, sua amiga das minas, junto com Finn, River, Asher e uma dúzia de outros ex-escravos. Eles apareceram na fronteira pedindo asilo, relatou um dos guardas. Eles dizem que são amigos da Luna e precisam de ver o rei imediatamente. Sterling olhou para a reina, que acenou rapidamente com a cabeça. São os escravos que eu avisei quando ajudei Sterling a fugir. Deixe-os passar. Maya cambaleou para a frente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto marcado pelo tempo. Reina, graças à deusa da lua, nós corremos, como você disse, espalhando-nos pela floresta. A maioria de nós foi recapturada em poucos dias, mas alguns conseguiram chegar a território neutro. Estamos a tentar chegar aqui há 3 meses, tentando encontrá-la, tentando chegar a um lugar seguro. A Alcateia de Ironwood está a preparar-se para a guerra. Estão a reunir aliados, a reforçar as suas forças. Pretendem atacar a Coroa do Norte para te punir por libertares o prisioneiro deles e para punir Sterling por os ter humilhado. O braço de Sterling apertou a cintura de Rhea, protetor e possessivo. Deixa-os vir. Estaremos prontos. E Maya, tu e os teus amigos são bem-vindos aqui. Os teus lobos livres agora estão sob a minha proteção. Ninguém jamais te escravizará novamente. Os meses que se seguiram foram tensos, enquanto ambas as alcateias se preparavam para o inevitável conflito. Mas Sterling manteve a sua promessa de resgatar os escravos ainda presos no território de Ironwood. Ele enviou uma equipa de forças especiais liderada por Aurora e incluindo Reina, que insistiu em ir, apesar dos protestos de Sterling, para se infiltrar nas minas e libertar o máximo possível de cativos. A missão de resgate foi perigosa e caótica, e tudo poderia ter corrido mal. Mas o conhecimento de Reina sobre o layout da mina fez a diferença, e a sua habilidade em lidar com as correntes de prata significava que eles podiam libertar os escravos mais rápido do que o previsto. Eles trouxeram 47 lobos naquela noite, levando-os à liberdade, enquanto as forças de Ironwood se apressavam para responder. A guerra acabou por chegar, brutal, sangrenta e necessária. Mas a Alcateia da Coroa do Norte lutou com a retidão dos lobos que defendem os inocentes, e aos poucos outras alcateias se juntaram à sua causa. Repugnados pelo tráfico de escravos e pelo tratamento dado aos cativos por Ironwood, quando a poeira finalmente baixou, o alfa de Ironwood estava morto, a sua alcateia dispersa e dissolvida, e o seu território dividido entre as alcateias que lutaram para libertá-lo. Anos mais tarde, quando ex-escravos vieram a Lunar Rhea em busca de orientação ou esperança, ela sorria e contava a sua história sobre cortar correntes de prata de um lobo moribundo que acabou por ser um rei. Sobre escolher a liberdade em vez da segurança, sobre correr em direção a um futuro que ela não podia prever, sobre aprender a confiar novamente após anos de abuso, sobre aceitar o amor sem abrir mão da autonomia. Fui propriedade por 7 anos, ela lhes contava, segurando as mãos deles nas suas. Achei que nunca seria livre, nunca seria mais do que uma ferramenta para ser usada e descartada. Mas a deusa da lua tinha outros planos. Ela deu-me um dom que me ensinaram a esconder e uma oportunidade de usá-lo para algo bom. Ela levou-me a um rei que me viu como uma pessoa antes de me ver como uma companheira. Ela ensinou-me que o parceiro certo não tira a tua liberdade. Ele luta para protegê-la. Ela apresentou-os a Sterling, ainda alto e poderoso, ainda olhando para ela com o mesmo amor e respeito que demonstrou desde o início. Ele poderia ter exigido a minha obediência, explicou ela. Como rei alfa, ele tinha o direito de me reivindicar como propriedade sob as antigas leis da Alcateia. Mas ele escolheu a parceria. Escolheu cortejar-me e esperar pelo meu consentimento. Escolheu respeitar a minha autonomia, mesmo quando teria sido mais fácil simplesmente tomar o que queria. É assim que se sabe que encontrou a pessoa certa. Ela torna-nos mais fortes, não mais fracos. Ela liberta-nos em vez de nos aprisionar.
E aqueles ex-escravos saíam da presença dela com a cabeça erguida, acreditando um pouco mais firmemente que mereciam respeito, parceria e amor, que o seu passado não definia o seu futuro. Que em algum lugar lá fora poderia haver um rei ajoelhado em correntes à espera que eles o libertassem. Se gostaste desta história, inscreve-te no canal para mais contos de romance com lobisomens, com alfas poderosos, ômegas determinados e amor que supera até as circunstâncias mais sombrias. Clique no sino de notificações para nunca perderes um upload. Deixa um comentário abaixo a dizer o que achaste da história de Rainha Sterling e que tipo de romance com lobisomens gostarias de ver a seguir. O teu apoio significa tudo e ajuda-me a criar mais conteúdos como este. Obrigada por ler e até a próxima.